Meus amigos, nossa mensagem de hoje tem o título O Construtor Prudente e o Insensato. Nosso texto baseia-se no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos, durante seu sermão na montanha, Jesus contou uma parábola sobre dois homens. Um construiu sua casa sobre a rocha e outro construiu sua casa sobre a areia. A casa construída sobre a rocha resistiu à tempestade e o construtor é chamado de sábio. Mas a casa construída sobre a areia desabou durante a tempestade e o construtor é chamado de tolo. Meus amados, o significado desta parábola é bastante óbvio. Um alicerce adequado é necessário, com uma casa literal. É imprudente construir sobre a areia, porque a fundação será instável e a casa acabará sofrendo grandes danos. Construir esse tipo de casa é um desperdício de tempo e recursos, porque eventualmente ela cairá mais cedo ou mais tarde. Em contraste, é sábio construir uma casa em uma fundação segura, porque ancorando-a ao rochedo faz a casa suportar o teste da tempestade. Ambos os construtores experimentaram a mesma tempestade e a mesma inundação. Muito provavelmente essas casas foram construídas à vista uma da outra. Possivelmente, o homem que construiu na areia ridicularizou o homem que planejou, investiu e trabalhou duro para que sua construção, a base sólida necessária. O homem insensato perdeu suas finanças, perdeu respeito e também a sua casa, a sua construção. O orgulho e a rebelião vêm com um preço terrível. O homem sensato não planejou para si nem para sua família, portanto ele sofreu grande perda. Poderia ter sido diferente se ele tivesse humildemente procurado e obedecido o conselho e a orientação de Deus. O construtor que construiu na areia não planejou para a tempestade ou para a inundação, portanto ele planejou para falhar. Porque quem não planeja de acordo com a palavra de Deus acaba falhando, recusando-se a adorar a Deus em espírito e na verdade. A vida se torna um desperdício e também um fracasso. É insanidade adorar qualquer Deus, a não ser o Deus vivo, criador e verdadeiro. Meus amados, como vimos nesta parábola, construir uma casa é simplesmente uma analogia para construir a vida. O ponto é este: você está construindo a sua vida e a fundação que você escolhe é a característica mais importante dela. Nos versículos que se seguem, Jesus oferece duas opções para construí-la. Mas Jesus começa afirmando que você deve ouvir suas palavras. Para ele, não para por aí. Ele continua dizendo que você deve agir de acordo com suas palavras. Se você continuar construir numa fundação sólida, você deve fazer o que Jesus ensina em sua palavra. O alicerce adequado para a vida são as palavras de Jesus, não apenas ouvindo-as, mas verdadeiramente escutando e depois colocando-as em prática, em ação. Tiago, o apóstolo, escreve: vocês devem praticar o que a mensagem ensina e não devem somente ouvir, enganando a vocês mesmos, diz a palavra, com falsos discursos. Mas se apenas ouvimos as
maravilhosas palavras de Jesus e seguimos o nosso próprio caminho e não fazemos o que ele diz, então somos como o construtor insensato que constrói sua casa na areia. Pense sobre isso. Quem quer construir uma casa sobre areia? Ninguém quer. Talvez o homem insensato pensou que ele estava seguro, sua casa estava de pé no início e tudo estava indo bem. Mas quando a inundação, a tempestade vieram, ele não teve nenhuma esperança. Sua casa desmoronou e a Bíblia diz: foi grande a queda. O que passa com nossa vida? Quando Satanás nos traz tentações e provações, podemos sentir como se estivéssemos sendo superados por uma grande inundação e tempestade. Isaías capítulo 59, versículo 19 afirma: vindo o inimigo com uma corrente de águas. Assim que, quando a tempestade da tentação ou provação vem, você cai como aquele homem tolo que construiu a sua casa na areia. Ou você quer, como sábio, que obedeceu e ouviu o que Jesus tinha a dizer, porque ninguém pode construir outro alicerce além daquele que foi construído. Este alicerce é Jesus Cristo, conforme Paulo escreve lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O sábio construtor diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Salmo capítulo 18, versículo 2. Jesus, meu amigo, é a nossa rocha. Ele é o alicerce sobre o qual podemos construir nossa vida. Se obedecermos o nosso Senhor e seguirmos o que Ele nos ensina, teremos a certeza de que, não importa se a inundação vem sobre nós, por mais feroz que as tempestades da vida possam chegar, Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Deus quer que construímos com segurança sobre a rocha eterna, a palavra de Deus, a sua palavra. Se você tem sido apenas um ouvinte, por favor, põe em prática essa importante lição de Cristo. Aquele que é ouvinte e não cumpridor da palavra, Cristo compara ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Precisa apenas chegar a tempestade de tentação para arruinar tal vida. O alicerce que eles assumiram ser tão seguro é destruído. Quão grande é a perda desta alma! Poderiam ter tido vida eterna com Deus se tivessem prestado atenção somente a Cristo e a sua palavra e construído sobre o firme alicerce que é Jesus Cristo. Infelizmente, meus amados, poucas pessoas constroem sobre o alicerce das palavras de Deus. Mas se você constrói sua vida de acordo com os códigos da construção de Cristo, você não ficará desapontado. Tanto os sábios quanto os tolos ouvem as palavras de Jesus, mas colocando-as em prática como aquele que constrói uma casa em um alicerce sólido. É a única maneira de demonstrar um relacionamento seguro com Jesus Cristo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, meu amigo, coloque no Senhor o seu coração. Pense nisso, meu amigo. Jesus, nesses dias tão difíceis em nossa vida, e que Jesus, nossa rocha eterna, continue abençoando as nossas vidas. Que Deus continue ajudando a nós todos. Deus abençoe a todos.